Olá, meus irmãos, queridos e amados amigos e irmãos do nosso canal aqui Crescendo na Graça. Mais uma vez juntos aqui para estarmos meditando num texto da Palavra de Deus que traga edificação para a nossa vida e que traga mais conhecimento das coisas de Deus, da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Eu gostaria de falar hoje com vocês a respeito de um assunto muito interessante, muito importante e sobre um acontecimento inevitável, algo que não poderá a humanidade jamais evitar que aconteça, que é a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muitos textos na Palavra de Deus, são inúmeros os textos, são inúmeras as passagens bíblicas dedicadas a esse assunto. O próprio Senhor Jesus, em muitos momentos, falou da sua segunda vinda. Os apóstolos, os profetas do Antigo e do Novo Testamento falaram sobre isso. O Apocalipse fala sobre isso. Então é algo que nós, como eu disse no começo, não poderemos evitar que aconteça. Talvez você pense assim, mas vai demorar ainda, eu vou morrer antes. A ressurreição é uma das promessas do Senhor Jesus também. Seja a ressurreição dos salvos, a ressurreição daqueles que andam com Ele, ou seja, a ressurreição dos pecadores. Todos estarão presentes na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Os que já morreram e os que estão vivos. Vamos ao texto então. Eu quero estar chamando sua atenção para a passagem bíblica que está em 1 Tessalonicenses, ou seja, primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica, 1 Tessalonicenses capítulo 5, dos versículos 1 ao 6, e eu quero destacar também aqui o versículo 23. Diz assim então a Bíblia Sagrada a respeito desse assunto. Diz: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Aqui está o primeiro texto, do 1 ao 6. Eu quero ler agora o 23 do mesmo capítulo. Diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 24 fala: fiel ao que vos chama, o qual também o fará. É um assunto bastante esquecido até pelos pregadores atuais, também pelo povo, pelos cristãos atuais, né? Hoje se fala muito em prosperidade, teoria da prosperidade, em sermos isso, sermos aquilo, e esquecemos do juízo de Deus, esquecemos da promessa da volta de Cristo, e com esse esquecimento, muitos dentro do povo de Deus, muitos de dentro do povo, da família de Deus, se esquecem de se preparar, se esquecem de santificar as suas vidas. Nós temos um texto que está em Atos 1, do 10 ao 11, que diz assim: e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir.
Como eu falava no começo, existem muitas passagens, centenas de passagens sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Desde o Velho Testamento ao final do Novo Testamento, Apocalipse, aí o assunto sempre é a volta do Senhor Jesus Cristo. É a salvação em Cristo e a volta do Senhor. Aqui, nesse texto que nós lemos de Atos dos Apóstolos, é ali aquele momento lá em Betânia, onde os discípulos foram levados pelo Senhor para presenciarem a sua assunção ao céu, a sua subida ao céu, diante dos olhos deles. Então, enquanto eles viam o Senhor subir, até que foi envolto por uma nuvem, apareceram dois anjos e disseram: por que estáis, ó homens galileus? Por que estáis olhando para o céu? Porque assim como vistes ele subir, de novo ele há de vir. Ou seja, assim como ele subiu, ele vai descer. Então, os próprios anjos do céu anunciaram isso aos apóstolos, aos discípulos. Nós vivemos um tempo em que estamos um pouco desligados quanto a esse assunto. Muitas pessoas estão ficando cada dia mais céticas e mais descrentes de que o Senhor Jesus voltará de novo. É como a sua promessa da primeira vinda, do seu nascimento. Desde os antigos profetas, há mais de 400 anos, era profetizado que ele viria para o seu povo, que ele estaria salvando o seu povo, que ele estaria morrendo pelo seu povo, que ele viria do céu. Mas as pessoas não acreditavam. Noé, por exemplo, enquanto ele construía a arca, ele ficou por 140 anos pregando que viria a destruição pelo dilúvio, pelas águas. E as pessoas não acreditavam, zombavam, cada dia ficavam mais céticos por causa da demora, até que veio o dilúvio e os apanhou a todos de surpresa, né? Nesse texto que nós lemos aqui, por exemplo, né, diz que quando as pessoas disserem, o texto que eu li agora há pouco para vocês, nós estamos em paz, tem segurança, né? O texto que nós lemos aqui, o povo está dizendo, não, isso não vai acontecer, o mundo não vai acabar, nós estamos seguros, está tudo correndo bem, o anticristo vai vir e vai convencer as pessoas de que não haverá final, não, isso é tudo conversa. Foi como lá no Éden, o diabo falou para Adão, para Eva, né? Não vão morrer não, pode comer o fruto aí, não tem problema. Então hoje em dia nós vivemos um tempo de ceticismo, em que as pessoas, elas buscam de Jesus tantas outras coisas, mas não buscam o aperfeiçoamento da sua vida, a santificação da sua vida, a santificação da sua alma. Como nós lemos aqui no texto de 1 Tessalonicenses, o interesse de Deus e o objetivo de Deus é que nós sejamos perfeitos em tudo, que sejamos perfeitos no nosso corpo, no nosso espírito e na nossa alma, né? Então, nós não podemos deixar de estar nos preparando cada dia, né? A palavra de Deus diz aqui, no versículo 23, né, que nós lemos, o mesmo Deus de paz os santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só quem estiver preparado desse jeito é que vai poder subir no arrebatamento da igreja com o Senhor Jesus Cristo. Talvez se diga, eu nunca ouvi falar de arrebatamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4 fala disso. A Bíblia fala no Apocalipse numa grande tribulação. Mas temos a promessa de Jesus que nós provaremos um pouco da tribulação, mas ele virá tirar a sua igreja daqui. Ele virá tirar o seu povo daqui para que não passe pela tribulação. Essa é uma linha teológica, né? Então tem outra linha teológica que diz que nós passaremos pela tribulação. Mas nós temos textos bíblicos que nos avisam que nós não passaremos pela tribulação, antes seremos arrebatados. O que é arrebatados? Tirados daqui repentinamente, sem que o mundo veja isso. Só os salvos presenciarão isso. É um mistério da Bíblia Sagrada, é um mistério das promessas de Deus,
para aqueles que creem, para aqueles que andam em Cristo Jesus, para aqueles que guardam no seu coração as palavras de Jesus Cristo, que guardam o Evangelho e que estão em Cristo Jesus, que tem Jesus Cristo como único Senhor das suas vidas e seu Salvador. Então essas promessas, elas hão de acontecer. Esse mundo segue para um rumo e num ritmo acelerado para o declínio. Nós olhando em volta aí, nós às vezes ficamos admirados com a revolução do pensamento das pessoas, a mudança de pensamento, como que as coisas estão se invertendo cada vez, como que as pessoas estão mudando, como o que antes era normal, agora é anormal, e o que antes era anormal agora está virando normal. Então, nós estamos vivendo uma transformação, e essa transformação é um preparo dos ímpios para conviverem aqui com o anticristo, aqueles que vão passar pela tribulação. Só então eles vão ver o mal que eles causaram a si mesmos. E também uma época, um tempo de preparo dos crentes em Cristo para a vinda do Senhor Jesus Cristo, para a segunda vinda, para a volta do Senhor Jesus Cristo. Nós temos, pelo próprio Senhor Jesus, uma declaração que ele faz. Ele diz o seguinte sobre a hora da sua vinda, isso na hora, então, quando ele aparecerá para todas as nações. Não se fala aqui do arrebatamento. Primeiro ele vai tirar a igreja daqui para que não entre na tribulação, mas na tribulação, no ápice da tribulação, ele aparecerá no céu. Então ele disse, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Esta palavra é da própria boca do Senhor, da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz então que as nações da terra vão lamentar, vão chorar, haverá prantos e ranger de dentes, arrependimento por não ter crido, arrependimento por ter seguido aí segmentos religiosos estranhos, seitas estranhas, ensinos estranhos, ensinos de falsos mestres, de falsos cristos, religiões que prometiam que não precisava você estar seguindo tão somente a Jesus e tão somente entregar o seu coração só a Jesus, religiões que ensinavam Jesus e algo mais, alguém mais. Então haverá pranto e ranger de dentes para essas pessoas que não creram no Evangelho e não se reservaram tão somente para Cristo. A Bíblia diz que a igreja do Senhor é a noiva e Jesus Cristo é o noivo. A noiva deve se guardar tão somente para o noivo. Não pode ter o seu coração dividido em outra crença, não pode ter outra pessoa, outra fonte de fé no seu coração. Então essas pessoas, elas vão provar a tribulação, então vão crer muito tardiamente na volta do Senhor Jesus, quando virem Ele no céu, vindo com poder e glória, mas não será para levá-los, não será para salvá-los, será para trazer o juízo para aqueles que ficaram no arrebatamento, para aqueles que não creram na sua palavra. Ele aparecerá de repente. No Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, o Senhor avisa o seguinte: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, o próprio Senhor diz, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Então, essa hora, nesse momento da vinda do Senhor, Ele mesmo declarou que nem Ele não sabe, só o Pai que está no céu. A hora que o Pai der a ordem, a hora que este mundo estiver maduro para a ceifa, a hora que este mundo estiver maduro para o juízo também, o Senhor Jesus virá, levará a igreja, e em seguida virá a tribulação. E na tribulação, no final da tribulação, em que o anticristo vai enganar as nações dizendo, não, estamos todos em paz, há segurança, não precisam se apavorar nem ter medo. Aí então o Senhor virá e haverá repentina destruição. Muita gente não crê
Muita gente diz, não, esse mundo não vai acabar, esse mundo permanecerá, a ciência vai se multiplicar, nós estaremos sempre aqui. Eu tenho um texto aqui em 1 Pedro, né? Está no capítulo, no segundo a Pedro, segunda carta de Pedro, né? Segunda carta de Pedro, onde fala da vinda do Senhor Jesus, né? E fala o seguinte, muitas pessoas, elas dirão, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, está do mesmo jeito, não mudou, Jesus não veio, né? Então, aí fala do dilúvio, né? Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água, certo? E aí passa a narrar a nossa situação atual, o mundo atual. Naquele tempo o mundo pereceu na água, né? Mas houve um remanescente que chegou a nós, mas dessa vez não vai sobrar ninguém. É o final de tudo, é o final das pessoas e é o final do planeta, o final da Terra. Ora, diz o seguinte, a palavra de Deus, 1 Pedro 3, versículo 7, diz, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Está vendo? Os homens ímpios ou descrentes, arrogantes, que não se ligaram a Deus, não se ligaram a Cristo, serão destruídos, né? E há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ou seja, a gente acha que demora muito, de repente demora menos, porque para o Senhor não tem isso de um dia, 1000 dias. Para Ele o tempo não corre. Mas diz aqui, seguindo essa carta de Pedro, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. A promessa de Deus, a demora de Jesus é para isso. Ele quer que as pessoas se arrependam, Ele quer salvar as pessoas. Mas diz aqui no versículo 10, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados, ou seja, incendiados, né? Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então a Bíblia diz que a terra e as coisas que estão na terra, os elementos, os céus que agora há, serão tomados pelo fogo. Então nós não podemos brincar com a vinda de Jesus, não podemos estar ignorando esse assunto tão importante, muito importante. Tem uma palavra que no livro de Efésios, capítulo 2, que diz assim, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Olha aí o que Deus diz do seu povo, o povo que segue a Cristo, o povo cristão, o povo fiel, o povo que tem Jesus como Salvador, né? E diz o seguinte, assim, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Cristo é a pedra angular, a pedra principal, a pedra sobre a qual o edifício, a igreja, cresce, bem ajustado para santuário dedicado ao Senhor. Então essa questão de que Pedro é o fundamento da igreja é balela,
Quem é o fundamento da igreja, a pedra principal, a pedra angular, é Cristo. Quando ele falou para Pedro, ele disse: Pedro, tu és Petro. Petro em grego é pedrinha. Pedro, tu és pedrinha. E sobre esta pedra, ou seja, eu, sobre essa rocha que sou eu, edificarei a minha igreja, né? Porque lá, se você ler, diz: Pedro, tu és pedra. E sobre esta, não é sobre essa, se fosse essa, seria Pedro. Mas ele disse: sobre esta, que sou eu. Então o fundamento da igreja é Jesus. Não se enganem, não se enganem, não se deixem enganar. Preparem a sua alma, preparem o seu espírito, preparem o seu corpo, preparem sua mente, preparem seu coração para a vinda do Senhor Jesus Cristo, para o arrebatamento da igreja. Convertam-se, arrependam-se, se acheguem a Cristo, esqueçam os velhos pactos religiosos, né, as velhas tradições religiosas. Eu vivo batendo nessa tecla. Um dia você vai comparecer diante de Deus no juízo, e se você não foi salvo, não aceitou a salvação, não creu nessa palavra, você vai lembrar que você ouviu isto e que você não o aceitou. Então, a santificação do corpo e do espírito é uma exigência de Deus, né, que está implícita na palavra de Deus e que requer de nós uma atenção especial. Em 2 Coríntios 7:1 diz o seguinte: ora, amados, pois que temos tais promessas, né, a promessa da vinda de Jesus, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Certo? Então olha aí, nós temos que ter esse preparo, nós temos que desenvolver esse preparo, a santificação da nossa carne, do nosso espírito, o aperfeiçoamento e a santificação no temor a Deus. Então nós precisamos nos preparar. Ninguém vai para o céu do jeito que está. Jesus não vai levar qualquer um. Jesus não vai levar qualquer religiosozinho aí, não, sabe? Eu creio em Cristo, mas crê de qualquer jeito, crê fora dos padrões bíblicos. Então Jesus vai levar os seus, os da família da fé, a família de Deus, aqueles que se santificaram para estarem morando com Deus. Não é aqueles que dividiram o coração. Deus diz na sua palavra, em todo o Antigo Testamento, que se a pessoa não guarda só Deus no coração, e guarda também outro motivo de fé, outro alvo de fé, ela está prostituindo a sua fé. E Deus não vai levar tal pessoa, porque é Deus, o marido, é Jesus Cristo, o noivo, e Ele não admite mais ninguém no nosso coração. Então a santificação da alma é algo também que é imprescindível. Diz assim em Filipenses 4, versículo 7, do 8 em diante, do 7 a 8. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Certo? Então, na sua fé, no seu apego a Cristo, Deus está prometendo guardar os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus, para que quando Ele venha, nós estejamos com o nosso coração cheios da presença de Jesus e o nosso pensamento seja sempre para Cristo, para o Senhor, tão somente para o Senhor. Fica mais uma vez aqui o aviso sobre a vinda de Jesus Cristo. Pouco se fala sobre isso, mas aqui está mais uma mensagem, então, sobre a vinda de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 26 de São Mateus, no versículo 41, ele diz o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, vigia, irmão, vigia, irmã, vigia você que se diz de Cristo, não abandone a sua fé, não deixe Cristo de lado, não divida Cristo no seu coração, porque isto é motivo de rejeição por parte do Senhor. A Bíblia diz que no dia da vinda do Senhor, em que compareceremos diante dele, muitos dirão: Senhor, Senhor, e ele vai dizer: eu não te conheço. As noivas lá, as 10 virgens, estavam preparadas, mas dormiram. 5 tinham as suas lâmpadas acesas e mais uma reserva de azeite para emergência. E 5 tinham só lâmpada com azeite e não tinham
azeite na botija. Aí o noivo demorou, todas elas dormiram, quando ouviu-se o grito, eis o noivo! Então as outras acenderam suas lâmpadas, encheram com o óleo que tinham, e as outras disseram, dá-nos do teu óleo, dá do óleo de vocês um pouco para nós. E elas disseram, não, daí vamos ficar sem todos nós, então vai comprar onde vendem. E elas foram comprar, quando voltaram a porta estava fechada. Ou seja, muitas pessoas vão de repente dizer, eu estava errado, realmente, eu não fazia de Cristo o centro da minha fé, o centro da minha salvação, realmente eu estou errado, eu estava errado, me perdoa, Jesus. Mas será tarde. Ele vai dizer, a porta já está fechada, não conheço você. Então, arrependa-se enquanto é tempo. É a mensagem de todos os profetas do Velho e do Novo Testamento. Arrependa-se, creia em Jesus como seu Salvador, creia na palavra de Deus, creia na Bíblia Sagrada, não se deixe impressionar pelo que está ao seu redor, seja bom ou seja mal, não siga as tendências desse mundo, não siga as falsas religiões, as seitas, que mesmo falando em Jesus Cristo, sempre tem um acréscimo, sempre tem algo a mais para colocar além de Cristo, e não deixa que Cristo seja suficiente para você, para a sua salvação. Tem que ter um acréscimo, Cristo tem que ter uma ajuda, um ajudador para salvar você. Não, ele morreu sozinho na cruz, ele subiu sozinho para o céu, e ele descerá também do céu, ele, para buscar a sua igreja. E você está preparado? Arrependa-se, aceita Jesus como teu Salvador, converta-se ao Senhor, e a Bíblia diz que ele se compadecerá de você. Deus ainda espera que muitas almas se arrependam, mas a vinda do Senhor, pelos sinais que nós vemos ao nosso redor, Jesus Cristo falou de pestes, por exemplo. Olha aí quantas pestes, né? Quantos tipos de doença a humanidade sofre. Mas isso é outras coisas, são os sinais da vinda de Jesus. Mas você está olhando ao redor, está vendo o curso, o rumo que esse mundo toma. Então abra os olhos, é tempo de crer em Cristo e preparar a sua alma, porque não sabemos, de repente, quando a gente está fazendo planos para amanhã, para o ano que vem, Jesus Cristo vem e leva a sua igreja invisivelmente desse mundo, e fica só os incrédulos, os pecadores ímpios, para estarem aqui esperando o anticristo e viverem e passarem pela grande tribulação, e em seguida verem Jesus Cristo vindo para julgar as nações. Esta será a segunda ressurreição. Mas a primeira ressurreição é a ressurreição do arrebatamento, a ressurreição dos salvos, em que só os que estão em Cristo subirão. Esteja em Cristo. Então, eu quero orar por você. Quer abrir o coração? Quer aceitar Jesus Cristo? Eu oro com você agora. Faça isso. É a coisa mais sábia, é a atitude mais certa da sua vida. E só Jesus pode te salvar. Vamos orar então? Feche seus olhos, pensa em Jesus. Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos essa pessoa que agora abre o coração. Ela crê na tua vinda e ela quer estar inclusa junto àqueles que subirão contigo. Senhor Jesus, toma este coração, essa alma nas tuas mãos, perdoa os pecados, e a partir de agora esta pessoa venha sentir que o Senhor está com ela, que o Senhor está no coração dela, ela venha sentir a tua presença, o teu amor, o teu perdão, a tua graça. Abençoa também, Deus, o seu lar, a sua família, abençoa, Senhor Deus, livrando de todo mal, abençoando, curando de toda enfermidade, e, Senhor Deus, confirmando na vida desta pessoa todas as suas boas promessas. Seja assim para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em teu nome eu oro e te agradeço. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém. Compartilhe essa mensagem, leve para frente, poste no seu Facebook aí, deixe à disposição para outras pessoas também assistirem, verem e se inteirarem dessa realidade que é a vinda de Jesus. Até mais, Deus abençoe. Fique na graça do Senhor Jesus Cristo, como eu sempre me despeço dizendo, paz seja contigo.